Oi, pessoal. Então, outro tema importante que a gente vai ver na disciplina de bovinocultura de corte e leite, específico, né, na parte de produção de leite, é a questão das são as raças e os cruzamentos que nós vamos utilizar. Então, eu vou fazer um breve histórico sobre a questão das raças e vou falar um pouco a diferença que existe no leite, na composição do leite em função da raça. Vocês vão ver que existe diferença. Quando a gente fala em questão de vaca, a gente quer diferenciar aqui vaca de leite de vaca de corte. Então, existem diferenças básicas, né? Isso aqui tem a ver com a questão da raça, né? Da seleção genética que foi feita. Então, você tem a vaca especializada aqui em produção de leite, ela produz leite para o homem, né? Então, a função da vaca de leite é produzir o leite para poder a indústria poder processar aquele leite e vender como os seus derivados do leite. E no caso da vaca de corte, o objetivo dela é realmente seria só a produção de um bezerro, tá? Essa vaca de corte dá leite normalmente por 7 meses. Se a gente pegar uma vaca de produção de leite, vai dar leite durante 10 meses, dependendo, às vezes pode chegar a 11, 12, 13, 14 meses, né? Dependendo de como tiver a reprodução dela. Essa vaca ela precisa ter um período seco, né, de pelo menos 2 meses aí. Então, normalmente um dos manejos que a gente faz é 2 meses antes de parir, a gente seca esse animal. Mesmo que ele tiver com a produção de leite alta, não pode deixar, tem que secar. Então, essa vaca de leite foi feita uma seleção genética, né, que ela tem um temperamento mais calmo, e a vaca de corte não foi feita tanto essa seleção genética para temperamento. Então você vai ver que às vezes animal, por exemplo, Nelore, assim que pare, normalmente tem um temperamento um pouco mais nervoso. A vaca de leite é especializada, ela aceita separar o bezerro. Então o que acontece? Um dos manejos que a gente faz em fazendas que tem uma produção mais intensificada, assim que o bezerro nasce, ou algumas fazendas dão um colosso, já separam no mesmo dia, outras fazendas às vezes esperam um dia, 2, 3 dias, e aí faz a separação do bezerro, a gente cria o bezerro separado da vaca. No caso da de corte, não pode fazer isso, né? Porque se tirar o bezerro dela, ela para de produzir leite. Então ela já tem a de leite ela tem uma exigência aqui em nutrição, conforto, em manejo, tá? A de corte é uma vaca mais rústica, né? Outro ponto importante também é que às vezes a gente olha uma vaca de produção de leite, ela tem um aspecto mais carnado, como se fosse um animal mais magro mesmo. Então, a própria seleção genética selecionou, o objetivo foi esse, de selecionar animais que não tenham igual ao gado de corte, que seria o corpo cheio, né, aspecto roliço, musculoso, porque sempre quando você tem um animal assim, você tem um gasto energético de manter o animal assim, né? Então, o próprio metabolismo das vacas, das raças que são para produção de leite, elas dão uma prioridade para a produção de leite, tá? No caso das vacas de leite, a gente consegue que, ó, se você tiver, por exemplo, se a gente imaginar que uma vaca vai produzir, vamos imaginar um ano, com 12 meses. Então, se você vai deixar ela 2 meses sem produzir leite, que ele está com o período seco, então nós vamos ter aí mais ou menos 10 meses de produção de leite, né? Então, se você dividir os 10 meses por 12, vai dar mais ou menos isso daqui, ó, 83, 86%. Então, quando a gente chega num rebanho, se a gente tem um rebanho lá, por exemplo, de 100 vacas, o rebanho total de 100 vacas, o ideal estaria com 83 a 86 vacas em lactação, tá? Isso aí, sempre quando você olha esse índice, você vê que a fazenda está com um índice reprodutivo muito bom. Às vezes você vai chegar numa fazenda que tem 100 animais lá e desses 100 só 50 estão produzindo, tá? E outra coisa também é a questão da persistência de lactação. Eu vou explicar isso aqui melhor quando eu falar de curva de lactação, eu explico um pouco melhor. Mas a persistência da produção seria, por exemplo, dar um exemplo aqui, ó, uma vaca que pare produzindo 20 litros, 3 meses depois ela chega no pico de lactação produzindo 25, e depois de 7, 8, 9, 10 meses ela vai chegar lá ainda produzindo lá 15, 18 litros. Então ela teve uma boa persistência. Vaca com persistência ruim é uma vaca que com 7 meses, igual por exemplo no caso da vaca de corte, ela tem uma baixa persistência. Ela com 7 meses praticamente não está produzindo nenhum leite mais, tá? Então basicamente essa aqui seria a diferença, né, de uma vaca especializada para uma vaca de corte. Então essa vaca produtora de leite, ela tem uma habilidade natural para produzir leite, né? Foi feita através de seleção genética.
A seleção genética basicamente é você pega os melhores animais, entra em reprodução e os animais de mais baixa produção se descarta. Então, com o tempo, você vai ter um animal mais produtivo. Então, são grupos de animais com grande capacidade de produzir leite, né? Principalmente, por exemplo, os animais da raça holandesa, vocês vão achar animais aí com 60 litros, 70, 80 litros. Nós tivemos animais aí com mais de, às vezes, em exposição, você vê animais produzindo mais de 100 litros por dia. Então, existe um potencial genético para isso, né? Então, nós vamos, quando estiver falando da parte das raças, eu já expliquei um pouco disso na parte de gado de corte, que é a questão lá dos PTAs, das DEPs, na parte na aula que eu dei de gado de corte sobre as raças, então, e seleção genética, eu explico isso melhor lá. Então, esse potencial genético ele é passado, né, entre as gerações e com essa finalidade, com esse potencial genético, nós podemos selecionar os animais. Essa seleção ela é para diferentes características, né? Eu posso selecionar animais para produzir mais gordura, para produzir mais proteína, para produzir mais leite no total. Eu posso selecionar os animais que têm a fertilidade melhor, e vai depender do objetivo. E todo um cuidado especial nós temos que ter com relação à alimentação, porque a alimentação realmente, o animal, ele é como se fosse uma máquina que faz a transformação, né? Então eu preciso entrar com comida e essa máquina transforma aquilo lá em leite. Então a alimentação tem que ser de acordo com o potencial, uma das coisas em função do potencial genético do animal. Então eu vou falar aqui sobre as principais raças leiteiras, vou falar também sobre um pouco dos cruzamentos. A principal raça que nós vamos ter no mundo de produção de leite é a raça holandesa, tá? Às vezes você vai ver o pessoal falando raça holandesa, mas o termo correto é raça holandesa, tá? É, essa daqui é a raça que é mais utilizada no mundo para a produção de leite. A grande maioria dos sistemas de confinamento, né, adotam a raça holandesa. A grande maior parte dos animais que são confinados no mundo são holandeses e são os animais mais produtivos, né? Se você pegar a produção dela durante o ano, durante 10 meses, esses animais são os que mais produzem leite. No caso da raça holandesa, nós vamos ter dois tipos, tá? Nós temos o HPB aqui, que é o holandês preto e branco, e nós vamos ter também a raça holandesa, o vermelho e branco, tá? Tem essas duas variações, mas a maioria é o preto e branco. Então nós temos o maior rebanho de leite do mundo, é do holandês, né? É um animal de grande porte. Por ser um animal de grande porte, é um pouco mais difícil você trabalhar com esses animais, por exemplo, no caso do sistema de produção a pasto. Você ter animal holandês puro no sistema a pasto é um pouco mais complicado, porque como você tem um animal de grande porte, o animal fica de mais difícil locomoção, ele tem uma resistência à questão de, por exemplo, a questão do calor, né? Temperatura alta, a resistência dele é menor, porque esse animal foi selecionado para ser confinado, né? Esse animal também veio de região fria. Ele tem alto potencial de produção, né? Para cada lactação você consegue ter mais de 12 mil quilos de leite. A unidade que está quilos de leite, mas é praticamente a mesma coisa de quilo para litro, tá? Então você vai pegar 1.036 gramas é que vai dar um litro. Então a diferença é bem pequena, praticamente é igual, né? Quilo com litro. Esses animais têm acentuada precocidade sexual. Então o que acontece? Às vezes você vai pegar uma bezerra, se for uma bezerra bem criada, às vezes com 8 meses, 9, 10 meses, ela já começa a dar o primeiro cio. Lógico que a gente não vai inseminar um animal nessa idade porque ele não adquiriu o peso mínimo, né? O ponto certo da gente colocar um animal em reprodução não é por idade, é por peso. No caso do animal da raça holandesa, normalmente 350 quilos aí seria o peso mínimo. Se for muito bem criada, 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses já está nesse peso. E a origem, né, é o taurino. Então, esse aqui é um animal que ele é raça europeia. Outra raça que nós vamos ter para leite, essa aqui é uma raça de origem indiana, então vocês podem ver que tem um cupim, são animais zebus, né? É a raça Gir. A raça Gir nós temos um problema que é com relação a. Deixa eu só passar o próximo slide. Então, como eu falei, né, ele é de origem zebuína.
nós vamos ter a grande vantagem de ter adaptação às condições tropicais, né? Então, o que seriam essas condições tropicais aqui? Temperatura alta e a presença de parasita. Então, os animais naturalmente têm resistência a carrapato e resistência a temperatura alta e também tem uma certa adaptação a condições nutricionais não tão adequadas para a produção de leite. Então, é um animal bastante resistente. O problema que nós vamos ter são dois, né? Um é a questão do potencial genético de produção, que ele é menor, né? Produz menos do que as outras raças. A persistência de lactação desse animal normalmente é menor. Às vezes você vai achar vaca aí, às vezes com 8, 9 meses, aí já está praticamente com a produção de leite zerada depois de 8, 9 meses depois do parto, né? Já vai estar com a produção de leite praticamente zerada. Outro problema que nós temos é que, no caso das outras raças, das raças europeias, você consegue fazer um manejo que facilita muito a vida a diária da fazenda, que é a vaca parir e você tirar o bezerro. Então, quando a vaca pare, você tira o bezerro e consegue criar ele separado, todas as ordenhas que você vai fazer na fazenda, você vai estar com uma vaca sem o bezerro. Então, assim, melhora muito o trabalho, né? Você imagina a fazenda aí com 50 vacas que faz ordenha de 50 de manhã e ordenha de novo à tarde. São 100 ordenhas por dia. Aí você tem que prender todos os bezerros do mesmo jeito, colocar o bezerro para poder mamar na vaca primeiro. Então, isso aqui é uma questão que depõe contra a raça, né? Então, você não consegue é, fazer a ordenha se o bezerro não mamar primeiro, tá? Então, o mecanismo de descida do leite ele é controlado por um hormônio, que é a ocitocina. Os animais que são europeus, eles conseguem liberar esse hormônio só de, às vezes, escutar o barulho da ordenha, ou, ou às vezes a questão da ração, que ele tá. Às vezes tem gente que dá ração durante a ordenha, tá? Às vezes o visual, o animal vê a ordenha, já consegue liberar, automaticamente já libera o hormônio e desce o leite. No caso da raça Gir, não. Ou você vai colocar o bezerro, ou tem gente que usa um manejo que é aplicar ocitocina. Esse hormônio você encontra ele facilmente no mercado. Ele é um hormônio que naturalmente a vaca já produz ele, né? O objetivo é descer o leite só. Então você consegue comprar ele no mercado, só que o que acontece? Toda vez que você for fazer a ordenha, você vai ter que aplicar hormônio nessa vaca, tá? Então, senão ela não desce o leite. Então a raça Gir tem esse problema. Então, raça Gir pura, é mais raro você achar as fazendas que têm produção de leite baseado na raça Gir, tá? Outra raça que é bem interessante é a raça Jersey, tá? Vocês vão ver que, vou mostrar depois a parte da, da composição do leite. É a raça que tem a melhor composição do leite, é que tem mais gordura, tem mais proteína. O tamanho dela varia de acordo com a origem, tá? Às vezes vocês vão achar o Jersey de um tamanho maior e vão achar a Jersey de um tamanho menor. Então depende de onde, por exemplo, for no caso de sêmen, depende de onde tiver vindo o sêmen. São animais que têm alto potencial genético de produção, né? É menor do que o holandês, né? Que o holandês é maior, mas é bem maior do que o Gir. Acentuada precocidade também sexual também, então são animais que emprenham, você consegue emprenhar esses animais mais cedo. Em excelente conformação de ubre, então eu vou explicar melhor, que mais um pouco para frente, que o ubre ele é uma glândula que é originada a partir da pele mesmo e que ele é sustentado por alguns ligamentos. Então, esses ligamentos, dependendo da raça, pode ser mais forte ou mais fraco, tá? E a Jersey é a raça onde tem esses ligamentos mais fortes. E como eu falei, né, tem um leite com alto teor de gordura e sólido. Quando você tem isso daqui, ó, se a ideia for, por exemplo, produção de queijo, produção de iogurte, ou produção de manteiga, quando você usa o leite da raça Jersey, ele tem um rendimento maior. Você precisa de uma quantidade menor de leite para produzir 1 quilo de queijo, por exemplo. Aí o outro seria a raça Girolando. No caso do Girolando, nós vamos ter tanto a raça Girolando como nós vamos ter o cruzamento do Girolando, tá? A raça, eu expliquei isso aqui melhor na questão lá quando eu expliquei das raças sintéticas e compostas lá na aula de gado de corte. Então, sempre que você tem a fração 5 oitavos, 3 oitavos, ali já é uma formação de uma raça. Então, seria a formação da raça Girolando. E os outros lá, meio sangue, 3 quartos, 7 oitavos, aquilo ali são
são os cruzamentos. Então tem uma tentativa no Brasil aí de desenvolver a raça Girolando. Então essa raça Girolando ela nada mais é do que o cruzamento, né, do holandês com o Gir. E aí você consegue pegar essa alta produção do holandês com a alta adaptabilidade aí adaptação aí do Gir para condições tropicais. Então você tem um animal mais resistente com produção elevada. Por isso que o girolando, basicamente, ele é a base do rebanho do Brasil. A maior parte das fazendas do Brasil vão ter girolando. E como eu falei, né, o cruzamento do holandês com o gir, no caso da raça, que ele sempre vai ser 5 oitavos holandês com 3 oitavos gir. Sempre vai ser assim, ó. E no caso dos cruzamentos, meio sangue, 3 quartos, 7 oitavos. Quando a gente tem uma raça, você diminui a variabilidade genética. As filhas são mais parecidas com a mãe, né? Então você não tem tanta variação. Quando você trabalha com cruzamento, aí você tem uma variação grande. Às vezes pode nascer uma filha com boa produção de leite, às vezes pode nascer uma com produção de leite não tão boa, a variação é maior. E são animais que têm médio potencial genético, tá? Às vezes vocês vão ver vaca girolando, por exemplo, produzindo mais leite do que um holandês, por exemplo. Só que a holandesa ela produz muito leite durante muito tempo, né? A girolando ela produz muito leite, mas ela produz um tempo menor. Por isso que o holandês, na verdade, ele produz mais leite do que o girolando por isso. Outra raça que nós vamos ter no Brasil, mas aqui nós vamos ver mais, talvez mais para a região sul. Aqui na região nossa, eu sei que um tempo atrás a gente teve uma fazenda aqui que criava pato suíço para leite. Essa fazenda não mexe mais com pato suíço e eu não tenho conhecimento de nenhuma outra aqui na região. Esses animais, eles são também, né, animais europeus e eles partiram para a produção de leite com pato suíço com uma ideia de ter um animal de dupla aptidão. Seria um animal que tanto produzisse bastante leite, como você poderia pegar os bezerros aqui e produzir para corte. Então, o que seria essa dupla aptidão? É um animal que tem médio porte e também o potencial genético de produção de leite é médio. Não teve tanto sucesso em implantação nas fazendas, então acho que a gente vai ver muito pouco. Um outro cruzamento que é bastante utilizado também, e aí você vai ver que muita gente que trabalha com pastagem intensiva, às vezes com pastagem irrigada, fazendas que têm uma intensificação de pastagem, muita gente já trabalha, por exemplo, com Gersolando. O Gersolando seria o cruzamento lá do holandês com o Jersey, tá? Esse aqui é um cruzamento. Então, são animais que têm uma boa resistência, porque se você pegar o Jersey também, ele é um animal que tem boa resistência. Se pegar a parte de ubre, é muito boa também. Essa parte do ubre a gente usa como medida o jarrete. O jarrete seria essa articulação aqui, ó. Então, como é que a gente avalia quando uma vaca tem uma exceção de ubre boa ou não? Você pega essa altura do jarrete e compara com a altura do ubre aqui, ó. Você vê que a altura do ubre dessa vaca de Gessolando está bem acima do jarrete. Então você vê que tem uma exceção de ubre muito boa. Porque às vezes acontece que o ubre vai descendo, quando não tem um ligamento bom, ele chega na altura do jarrete, até a altura do jarrete não está bom. Depois disso passa, quando ela abaixa, isso aqui é interessante a gente pegar e descartar o animal. Uma outra raça também que tem uma muito boa adaptação à parte de pastagem é o Frisio inglês. Então a gente olhando aqui, ó, parece que é holandês, né? Mas esse aqui é o Frisio inglês, que é uma raça de origem lá da Inglaterra. Tem muito boa fertilidade. Foi uma raça que foi desenvolvida por sistema de pastejo, então ele é um animal menor do que o holandês. Tem essa padronização de pelagem preta, tá? A pelagem preta para os animais que estão no pasto ou no sol, ela é melhor. Ele tem o menor porte, como eu falei, do que o holandês. Aqui na região nossa, aqui, se você pegar a maior fazenda que tem aqui na região, a maior produtora de leite, os animais todos são da raça frisa inglês. Tem algumas outras fazendas aí também que usam friso inglês, mas são poucas, tá? Não tem muito desses animais aqui na região nossa, não. Então, assim, em termos de raça e cruzamento, são essas, tá? Nós não vamos ter muito mais opções aí, não. Com relação à composição do leite,
Aqui a gente vê que a composição do leite, a composição do leite qual que é? É gordura, proteína, lactose. Cinzas aqui, ó, são os minerais. Então, se você pegar, quando você faz uma análise, se você quiser saber quais os minerais que tem num leite, por exemplo, seria cálcio, magnésio, fósforo, selênio, todos esses aí, quando a análise ela é feita queimando a amostra, né? Você queima a amostra, o que sobra lá é cinza. Se você fizer a análise dessas cinzas, você vai achar lá o percentual de cada mineral. Então, cinzas aqui é o mineral. Então, por exemplo, você pega aqui o holandês, tem 3,5 de gordura com 3,1 de proteína. Aí você compara com o Gesser, que o Gesser tem 5,5 de gordura, 3,9 de proteína. Quando você pega o Zebu aqui, por exemplo, o Girolando, aí você já tem uma pessoa tão bom também, ó, que é 4,9 de gordura, 3,9 aqui de proteína. Então, de acordo com o percentual aqui, ó, que é 3 quartos holandês, que é 1 quarto GIR, por exemplo, 5 oitavos holandês com 3 oitavos GIR, aí as proporções vão mudando. Então, a composição do leite ele varia de acordo com a raça do animal, de acordo com o cruzamento. Aqui são os valores de gordura, proteína e lactose. Lactose aqui seria o açúcar do leite, né? Aqui é a proteína, aqui é a gordura do leite. A composição do leite também varia de acordo com o tempo depois do parto. Então, aqui é o primeiro dia após o parto, que é o segundo, terceiro, até 90 dias após o parto. O que acontece com a gordura? O primeiro leite que sai, que é o colostro, ele vai ter por volta aqui, ó, de 5,5% de gordura. Depois ele vai baixando, depois estabiliza com 3,5%. Isso aqui é no caso de vaca holandesa. Mas observe que a quantidade de proteína que tem no leite. O primeiro leite que sai, que é o que a gente chama de colostro, aqui, ele sai com 16% de proteína. Aí no segundo ele já vai caindo, depois estabiliza. Então por que que o primeiro leite que sai, ele sai aqui com 16% de proteína? Porque aqui estão os anticorpos. Então a vaca, naqueles 60 dias que nós vamos deixar ela sem produzir leite, ela vai acumulando, além da renovação celular que nós vamos ter lá no útero, nós vamos ter um acúmulo das proteínas que fazem a defesa do organismo, que são os anticorpos, né? Então, por isso que é extremamente importante, quando a vaca pare, que o bezerro faça a ingestão desses anticorpos aqui nas primeiras 12 horas após o nascimento. Então, o bovino, ele tem um problema que não é um problema, é uma característica, né, do animal. Ele não passa anticorpo, a mãe não consegue passar anticorpo para o feto. Então, através do cordão umbilical, a gente não tem a passagem de anticorpo. O que, por exemplo, no humano já acontece, né? Então, no humano, a mãe passa para o feto o anticorpo. No caso da vaca, não passa. Então, esse bezerro, quando nasce, ele nasce sem proteção nenhuma. Então, por isso que eu preciso que esse animal ingira esse colostro, que tem os 16% de proteína, que a maioria é de corpo, nas primeiras 12 horas. Quando passa depois de 24 horas, ele perde essa capacidade de absorver esses anticorpos. Então, também não vai fazer muita diferença. Então, por isso que é comum a gente ver nas fazendas bezerros que não mamam colostro de qualidade, normalmente eles morrem. Ou morre, vai ficar muito doente, tem muito problema com diarreia. A mortalidade depois ela é grande. Então, tanto é que um dos controles que a gente de manejo interessante para a gente fazer na fazenda é ter esse banco de colostro. Então, como é que eu faço? Depois na próxima aula eu vou explicar um pouco sobre a questão de manejo. Eu pego um colostro, faço a análise desse colostro, é um aparelho barato para ele fazer análise para ter na fazenda. O colostro é de boa qualidade, você vai dar para o bezerro, acabou de nascer. Ah não, pariu uma vaca agora, o colostro não está de boa qualidade, o que é interessante ter na fazenda? É um banco de colostro. O que a gente faz é pegar o colostro das vacas que produziram um colostro com qualidade boa, a gente vai e congela. Então, pariu uma nova vaca, pariu uma outra vaca, que a vaca não produziu bom colostro, a gente não dá o colostro dela e descongela o colostro que está armazenado e aí fornece para o bezerro e daí a gente consegue garantir a proteção contra doenças para esse bezerro.